Eu vou voltar desesperado, fracassado, derrotado, frustrado. E eu procurei o professor, um dos amigos que eu tinha lá no seminário, falou, olha, meu tempo está indo embora. E eu não estou aprendendo inglês, nem começando o curso. Eles reuniram lá, Douglas, e me propuseram uma coisa maluca. Falou, olha, só tem uma alternativa para você. A gente adia o TOEFL teste para o meio do seu curso e você entra, se vira no curso de doutorado, aprende inglês e se vira. Troca o pneu do carro andando. E aí o que acontece? Pensa num cara que tinha um inglês de bebê, numa classe de doutorados, de pastores experientes, alguns deles da Escócia e outros dos Estados Unidos. E eu lá no meio deles. Não entendia 30% do que falava. Mas tinha que no outro dia apresentar trabalhos e fazer... Ler livros e artigos. Tudo. Aí, Varão, o que me salvou? Na minha classe eu tinha um aluno que era missionário americano no México. Falava espanhol. Falava espanhol. Falei, me conta aí em espanhol o que aconteceu na aula. O que tem que fazer para amanhã? E ele foi me dando as dicas. Quando chega no final daquele módulo, o ponto principal era 20% de presença, 20% da nota era a participação em aula e 60% o chamado made paper, o trabalho escrito principal. Eu entreguei meu trabalho. Um TCC ali. Um TCC. Quando eu entreguei meu trabalho, o professor me chamou no escritório dele e disse, o seu trabalho foi o melhor trabalho da turma. Eu tomei um susto. Falei, como assim? O seu trabalho é o melhor da turma. Eu quero te matricular num curso de PhD. Falei, não, eu não posso ficar. Aquilo me encorajou. E aí eu descobri uma coisa. Uma coisa é você falar a língua, outra coisa é você escrever alguma coisa. Ok. Você pega na rua aí, todo mundo que fala a nossa língua, português, nossa língua mãe. Exato. Chama uma pessoa, fala, senta aqui e escreva um artigo. Nem todo mundo que fala a língua tem habilidade para escrever. E aquilo me deu um ânimo. E aí eu morei na biblioteca esse tempo todo. E eu fui o único aluno da turma que no dia que encerrou a aula, eu já estava com a minha tese pronta. E sabe qual foi o momento que eu defendi minha tese, Douglas? 11 de setembro de 2001. No exato momento que as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas, lá em Nova York. Eu estava defendendo a minha tese de doutorado. No horário? Exatamente no horário. Quando eu saí da sala, com a aprovação, eu saí, vi a televisão, uma cena das torres pegando fogo, falei, é filme de ficção, nem me importei. Filme de guerra. Filme de guerra. Quando eu chego em casa, minha esposa desesperada. E eu estava com a passagem de volta para o dia 12 de setembro, com tudo fechado, casa fechada, gás fechado, luz, tudo com as roupas, tudo dentro da mala. Travou tudo. O país virou um pânico. E eu saí de lá 4 dias depois, numa luta terrível. Então, Deus me deu essa experiência. Maravilhoso. Nessa situação. E dom de línguas. Línguas escritas. E qual foi sua tese? A minha tese foi sobre pregação expositiva, um modo de crescimento da igreja, saudável do crescimento da igreja, um modelo para o crescimento saudável da igreja. E era um curso de homilética? Era um curso de pregação. E eu foquei na área de pregação expositiva. Por isso, quando chego no Brasil, eu dei uma resumida na minha tese e publiquei o livro Pregação Expositiva, que é um extrato da minha tese. Sim, que legal. E também uma coisa linda, que quando eu volto, Deus põe no meu coração, com muita clareza, começar a escrever comentários bíblicos expositivos. Foi a partir daí? Foi a partir daí. O primeiro foi Apocalipse. Já começou fácil. Comecei fácil, já comecei com um pequeno desafio. E qual a importância, então, da pregação expositiva para uma comunidade? Por que ela é? Eu estou convencido, embora eu respeite os outros métodos de abordagem, como a pregação tópica, a pregação textual, mas eu creio que a pregação expositiva é o melhor modelo para pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a pregação expositiva se resume em 3 verbos. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler porque o sermão não brota da cabeça do pregador. O sermão emana do texto. Explicar porque esse é o papel do pregador. É abrir a Escritura, expor a Escritura. E aí nós temos uma palavra técnica que nós usamos, você usa, chamada de exegese. Então você vai para o texto não para impor ao texto os seus pressupostos,
mas você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Então, sem interpretação do texto, não tem pregação, porque pregação é a explicação do texto. Mas vem o terceiro verbo, que é aplicar o texto. John Stott tem um livro, Entre Dois Mundos, onde ele diz que pregação é você conectar o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Então, no momento que você faz essa conexão, esse transporte, transporta o texto antigo para o ouvinte contemporâneo, você pregou. Porque a pergunta de quem está ouvindo a explicação é esta: e daí? E eu com isso? O que tem a ver eu com isso? Então, você não é pregar fazer um discurso diante do auditório, mas entregar uma mensagem ao auditório. É com você que eu estou falando. Sim. Essa é a aplicação. O que isso muda no século XXI, o que isso muda agora, né? O que a gente precisa aplicar agora, né? Muito bom, muito bom. E é interessante do sermão expositivo, né? Ou da igreja, porque a gente estava aqui numa série de Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha, fazendo ele inteiro com a igreja. E você vai chegar no texto do divórcio. Exato. E você vai ter que lidar com isso. Você vai chegar no texto do jejum, você vai chegar no texto da generosidade, da esmola. E às vezes não é nenhuma maldade, né? Mas dificilmente você pensa, você está lá na sua casa, lá como pastor, né? E fala assim, acho que hoje eu vou falar de divórcio com o pessoal, né? Não é uma vontade que você tem, né? E eu costumo brincar com isso, que a pregação expositiva livra você dos milindres. Né? Imagine essa cena que você mencionou aí, de um pastor jovem que está chegando numa igreja e tem lá um líder da igreja que está vivendo um conflito conjugal. Sim. Mas é a pessoa que, nos bastidores, se ele inclinar para a direita, o pessoal vai para a direita. Se ele mandar ir para a esquerda, vai para a esquerda. Aí o pastorzinho novo chega lá, presbítero numa crise conjugal, o líder da igreja na crise conjugal, e falou, meus irmãos, eu vou falar sobre divórcio. E aí esse cara já torce o nariz. A família dele já fica desconfortável. Ou esse cidadão levanta no meio do sermão e vai embora, e leva a família embora. E esse pastorzinho pode arrumar a mala e ir embora, porque ele não consegue mais ficar lá. Sim. Mas imagine, dentro da sua cena, que ele esteja ou expondo o Sermão do Monte, ou expondo o Evangelho de Mateus, de uma forma geral. E no domingo passado ele expôs Mateus 18, falou sobre perdão. Mas no domingo que vem, todo mundo espera que o pastor exponha Mateus 19. E o assunto fala de divórcio. Se ele pular, é pior ainda. Mas espera-se que ele vai expor Mateus 19. Então não tem milindre. Se esse camarada... Não é uma indireta. Não é indireta, não é carapuça. Isso é maravilhoso. Faz muito sentido. Muito bom. E como é que o senhor prepara um sermão? Você tem um método bem fixo? Eu estava agora com o Jaider, nós gravando um congresso sobre pregação essa semana passada. É mesmo? Lá nos estúdios da LPC. E a Raquel Novaes, que é uma cantora muito querida, estava lá. E ela ficou assim, impressionada e até perplexa quando eu afirmei isso, numa pergunta que foi feita. Quanto tempo o senhor gasta para preparar um sermão? Eu estou com 40 anos de ministério, com a cabeça branca, e eu respondi honestamente. Eu gasto, em média, 8 horas para preparar um sermão. Ok. Porque, às vezes, Douglas, as pessoas têm uma ideia de que você, depois de um tempo de ministério, como você e eu, um pouco mais de tempo, cabeça branca já, que fazer sermão é uma coisa natural. Né? Que você sai de casa e, enquanto você caminha para a igreja, as ideias vão se concatenando e você chega lá e despeja aquele conteúdo. E as pessoas não percebem que é um trabalho árduo, afadigar-se. Demanda tempo, demanda oração, demanda estudo, demanda investigação, pesquisa. E você põe uma coisa no outro, e aí você prega a primeira vez e, puxa vida, não foi tão legal. Aí na segunda vez, essa ilustração vai ficar melhor. Aí você, na terceira vez que você prega, o sermão já está mais redondo. Né? Então, cada sermão tem a sua história, mas em média 8 horas. Okay. Então, o que eu faço?